Antes de falarmos desse recorte específico do jovem, um período da nossa vida, um período da vida do ser humano, a gente fala inicialmente sobre os direitos conquistados enquanto seres humanos, né? Só pela nossa condição humana, por sermos humanos, a gente, em regra, tem o direito a ter o acesso a alguns bens produzidos dentro da sociedade, como, por exemplo, direito à habitação, direito à saúde, tanto bens e serviços, né? Que a saúde, no caso, é um serviço que o Estado, hoje a gente tem a figura do Estado como um grande articulador desse serviço, mas que ele articula os interesses individuais para que o médico possa servir uma determinada comunidade, um determinado bairro, dentro de uma unidade de saúde. Então, só pelo fato de sermos cidadãos, a gente tem, em regra, o direito de ter direitos, né? Ser cidadão, ou seja, tem o direito à vida, direito à água, direito a amar e ser amado, direito ao lazer, direito ao trabalho, direito à educação, não somente aquela educação formal, mas a informal, direito ao espaço comunitário. Então, pela nossa própria condição humana, a gente já nasce com essas necessidades e também já nascemos com esses direitos enquanto uma grande fraternidade que somos, né? Não podemos excluir ninguém de ter o acesso a isso. E aonde você for, você vai carregar essas necessidades e você vai carregar esses direitos. Então a gente fala que os direitos humanos, de certa forma, os direitos do ser humano enquanto condição humana, eles são universais, são indivisíveis, não dá para eu garantir direito à educação sem garantir direito à alimentação, são necessários à minha dimensão humana, ao meu desenvolvimento enquanto ser humano, a minha busca pela felicidade. E no recorte específico do jovem, sabendo que o jovem é um período, a juventude é um período em que todo ser humano passa em sua vida, próprio do nosso ciclo biológico, né, do nascer, do crescer, desenvolver-se depois do morrer, essa fase específica da vida também pede situações específicas, né? Aqui o jovem, enquanto cidadão, enquanto ser que tem direito, ele está numa fase de transformações constantes. Todo ser humano está em fase de transformação, mas o jovem, as transformações são mais constantes ainda, porque ele tem que passar por algumas experiências típicas da sua faixa etária e que, dependendo de como for essas experiências ou os ambientes que ele estiver, elas podem ser traumáticas ou podem ser experiências que vão transformar esse jovem numa pessoa virtuosa, né? Uma pessoa que vai, na verdade, também indicar ou apontar algumas incongruências da própria sociedade, como ela trata o ser humano. Outros exemplos do jovem em sua fase específica da vida, que é a inserção ao mercado de trabalho, né? Ou seja, eu preciso me tornar útil para a sociedade, eu preciso, além de tornar-se útil, ser valorizado por isso, né? Então a gente tem aí o jovem buscando também a forma de buscar sua autonomia, ou seja, eu não quero mais ser dependente do meu pai, eu também não quero atrapalhar meu pai e minha mãe que tem o seu salário, tem ali a sua condição, não quero me submeter a outra pessoa e quero economicamente ter a minha liberdade. Então ele vai em busca do mercado de trabalho e às vezes, chegando no mercado de trabalho, se dá com diversas situações que, se não bem guiado, bem orientado, bem cuidado, ele também leva o jovem a um outro processo traumático, né? Que o jovem pode oferecer muito para a sociedade se bem orientado, se até mesmo o adulto souber lidar com esse jovem que tem muita energia para dar, não só energia produtiva, mas energia de vida, de transformadora, né? Outras dimensões também que a gente vê no jovem hoje, que a gente nos causa reflexão em relação ao jovem acesso aos seus direitos, é a questão também política, né? Como o jovem está vendo hoje a política, como ele vê o mundo do adulto político, né? Então, se o mundo adulto político está mentindo, por que ele vai entrar nesse mundo? É uma primeira apatia. Se é um mundo, inclusive, que vai estar norteado pelo interesse, então eu não quero estar nesse interesse porque talvez não seja o meu interesse. Então eu vou criar uma apatia nisso. Então nós pensamos esse jovem, esse ser humano, nessa fase específica de descobertas, né, de contradições mais marcantes, mais intensas, né, mais perceptíveis, que é a da fase no Brasil hoje, pelo Estatuto da Juventude, convencionou-se dos 15 aos 29 anos. Então, nós temos essa fase aí, uma fase específica. E na nossa legislação, para esse
esse jovem no Brasil, com esse estatuto que é de 2011, ele vem falar justamente o que para esse público, passando por essas experiências de vida, nessa fase específica, né, com toda a sua multipolaridade, né, são muitos jovens, são muitos gostos, são muitas vivências, né, muitas origens, o que para esse jovem brasileiro, nós, sociedade e Estado, devemos garantir para ele. Então, o Estatuto da Juventude, assim como o Estatuto da Criança e Adolescente, ele vem trazer paradigmas de como atender, de como gerir, governar, né, administrar tanto o bem público quanto o bem privado, pensando no bem-estar do jovem também, pensando nesse ser humano que integra a sociedade, que é necessário para a sociedade. E aí vem trazer, na mesma ótica do Estatuto da Criança e Adolescente, uma série de direitos, direito à profissionalização, direito à participação, traz a inovação da questão dos grêmios estudantis, a escola como espaço importante de socialização, não somente de conteúdo, aquele conteúdo já programático, né, do currículo que ele tem que ter, mas muito além disso também de conteúdo de valores, de vivências, de experiências. Traz também a questão do lazer, da cultura, o acesso ao lazer, à cultura, também como isso o Estado deve estimular, como a sociedade civil deve se responder a isso. Traz também direito à saúde, à primazia nos atendimentos para o público jovem, de doenças próprias da juventude, para evitar, inclusive, que agrave essas doenças na sua fase adulta. Isso também causa um impacto até para o próprio SUS, até para o próprio orçamento do SUS, até para o projeto Brasil, né, na nação brasileira. Então traz muitos direitos da juventude para o jovem. Traz assim, no sentido não que inova, nossa, vamos inovar, mas de certa forma compila o desejo de todos nós de ter uma juventude saudável, ou pelo menos de dar instrumentos para a juventude para que ela se desenvolva, que ela viva essa juventude de forma saudável e que se torne um adulto, né, com responsabilidade, que saiba o que é viver em sociedade, o que é cuidar de si mesmo e do outro também, né? Então essa é a lógica justamente do Estatuto da Juventude, que vem trazer e consolidar um pouco a figura do jovem cidadão na sociedade brasileira, construindo esses direitos que não é só de jovem, é de todos, mas no Estatuto ele traz especificamente com viés para a juventude, pensando nos seus anseios e sua necessidade e sua dinamicidade.